Marcelo era um homem de negócios bem-sucedido, dono de uma empresa próspera que lhe proporcionava uma vida confortável. Ele era conhecido por seu charme e aparência atraente, apesar de sua estatura baixa. Sempre muito bem vestido e impecável, Marcelo sabia como usar sua posição e carisma para manipular aqueles ao seu redor, especialmente sua esposa, Helena. Helena, por outro lado, era uma mulher extremamente inteligente, mas ao longo dos anos, sua autoestima fora minada pela constante pressão de Marcelo. Desde o início do casamento, ele sutilmente fazia comentários sobre sua aparência e sobre como ela deveria se comportar. Helena, por amor e por acreditar que Marcelo estava sempre certo, foi-se moldando aos desejos do marido, até que lentamente perdeu sua identidade. Embora fosse bonita por natureza, com traços delicados e um sorriso que outrora iluminava o ambiente, Helena começou a se descuidar. Oprimida pelo controle de Marcelo, ela buscava conforto na comida, sua única válvula de escape para as frustrações que sentia. Com o tempo, seu peso aumentou consideravelmente. Sua pele começou a sofrer os efeitos da má alimentação e do estresse, e a mulher vibrante que ela um dia fora, tornou-se uma sombra de si mesma. Marcelo, sempre superficial, começou a se irritar cada vez mais com a aparência de Helena. Ela havia deixado de ser a mulher esbelta e atraente que ele se orgulhava de exibir ao seu lado. O fato de Helena não conseguir engravidar apenas intensificava o desprezo que ele sentia por ela, e em vez de apoiá-la ou buscar ajuda, Marcelo começou a culpá-la pela ausência de filhos no casamento. "Você deveria cuidar mais de si mesma, Helena", ele dizia, enquanto a observava comer em silêncio. "Como espera que eu te deseje quando você não faz nada para ser desejável?" Essas palavras, ditas de forma constante e fria, cortavam Helena profundamente, mas, em vez de reagir, ela se encolhia ainda mais, acreditando que a culpa era inteiramente dela. Marcelo sabia exatamente como manipular Helena, como usar suas inseguranças para mantê-la submissa, e ele fazia isso com uma precisão cruel. Com o passar dos anos, o casamento deles tornou-se uma rotina monótona e sem amor, uma existência vazia em que Helena era praticamente invisível para Marcelo. E foi nesse cenário que Beatriz entrou em cena. Beatriz, a nova secretária de Marcelo, era tudo o que Helena não era mais: jovem, magra, atraente e sempre vestida impecavelmente. Ela tinha uma ambição voraz e logo percebeu a fragilidade do casamento de Marcelo. Usando sua beleza e charme, Beatriz começou a se aproximar dele e Marcelo, já insatisfeito com Helena, se deixou envolver facilmente. Para Helena, os sinais da traição de Marcelo eram invisíveis. Sua ingenuidade e confiança no marido não permitiam que ela suspeitasse de nada. Mesmo quando Marcelo começou a passar mais tempo trabalhando e menos tempo em casa, Helena acreditava que ele estava apenas se dedicando ao bem-estar da família. "Marcelo, você tem trabalhado tanto ultimamente?", disse Helena uma noite com a voz carregada de preocupação. "Devia descansar um pouco." "Eu me preocupo com sua saúde." "Estou bem, Helena." "Pare de se preocupar tanto", respondeu ele de forma seca, enquanto se servia de um copo de vinho. "E talvez você devesse se preocupar mais consigo mesma, não acha?" O comentário fez Helena encolher-se por dentro, mas, como sempre, ela não disse nada. Em vez disso, voltou para a cozinha, onde encontrou refúgio na comida, sua única forma de lidar com a dor que sentia. Então, uma noite, tudo veio à tona. Marcelo chegou em casa com uma expressão que Helena nunca tinha visto antes. Seus olhos estavam frios, distantes, e ele nem sequer a cumprimentou ao entrar. "Marcelo, está tudo bem?", perguntou Helena, sentindo um aperto no coração. Ele a olhou, e por um breve momento, Helena viu um lampejo de algo que parecia arrependimento, mas que logo foi substituído por uma expressão dura. "Helena, precisamos conversar", disse ele, caminhando em direção ao escritório da casa. Helena o seguiu, confusa e com o coração acelerado. Quando chegaram ao escritório, Marcelo fechou a porta e se virou para encará-la. A tensão no ar era palpável. "Eu quero que você vá embora", disparou ele sem rodeios. Helena ficou paralisada, sem entender o que estava acontecendo. "O quê? Marcelo, do que você está falando?", perguntou ela, a voz trêmula. "Eu me apaixonei por outra mulher." Ele continuou implacável. "Beatriz está grávida, e nós vamos ter um filho. Eu não quero mais você aqui." As palavras de Marcelo atingiram Helena como um soco no estômago. Ela sentiu as pernas fraquejarem, e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Tudo desmoronava ao seu redor, e a mulher,
que sempre acreditou no amor que sentia por Marcelo, agora via tudo ruir. Marcelo, por favor, não faça isso. Ela implorou, a voz sufocada pelo choro. Eu te amo, posso mudar, posso fazer o que você quiser, mas não me deixe. Marcelo, sem demonstrar um pingo de compaixão, olhou para Helena com desprezo. Olha para você, Helena. Você se deixou levar, ficou gorda, desleixada, e agora acha que pode me pedir para ficar? Como você pode pensar que eu ficaria ao seu lado, quando há tantas mulheres melhores por aí? Ele fez uma pausa, o olhar penetrante. Você é um peso morto, um estorvo para mim. Agora some da minha casa, e nunca mais volte. Helena não tinha mais forças para argumentar. Com o coração despedaçado e a autoestima destruída, ela arrumou suas coisas e saiu da casa que havia sido seu lar por tantos anos. A dor que sentia era insuportável, mas enquanto caminhava para longe, algo dentro dela começava a se transformar. A humilhação se convertia em raiva, e a raiva lentamente em uma determinação silenciosa. Depois de ser expulsa de casa por Marcelo, Helena passou por um período de profunda dor e reflexão. Por dias, ela ficou isolada, consumida pela tristeza e pelo sentimento de traição. Mas no fundo, algo começou a despertar dentro dela, uma chama que ela havia deixado apagar ao longo dos anos. Helena decidiu que não permitiria que a humilhação que sofreu a definisse. Era hora de dar a volta por cima. Chega de viver na sombra do Marcelo, disse ela a si mesma, em uma manhã de outono, enquanto se olhava no espelho do pequeno quarto na casa de sua amiga. Eu vou recuperar minha vida. Vou mostrar a mim mesma que sou muito mais do que ele fez parecer. Helena começou a agir imediatamente. Ela se matriculou em uma academia local e, pela primeira vez em anos, começou a se exercitar. Contratou um personal trainer que a motivava todos os dias e uma nutricionista que elaborou um plano alimentar focado em sua saúde e bem-estar. Mas Helena sabia que sua transformação precisava ir além do físico. Ela buscou a ajuda de um terapeuta, alguém que pudesse ajudá-la a lidar com as cicatrizes emocionais que o relacionamento com Marcelo havia deixado. Você tem muito valor, Helena, dizia sua terapeuta em uma das sessões. O que aconteceu com você não define quem você é. Agora é o momento de redescobrir essa mulher forte e determinada que sempre existiu dentro de você. Essas palavras ressoaram profundamente em Helena. Ela lembrou-se da jovem focada e cheia de sonhos que era antes de se casar com Marcelo. Naquela época, Helena era uma profissional promissora na área de administração, com um diploma na mão e um futuro brilhante pela frente. Mas, ao longo dos anos, ela havia deixado seus objetivos de lado para apoiar Marcelo e seus negócios. Agora era hora de retomar o controle de sua vida. Helena decidiu investir suas economias, que havia guardado ao longo do casamento, em sua saúde física e mental. Ela se dedicou com afinco a AOS treinos, perdendo peso gradualmente e se fortalecendo não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Cada quilo perdido era uma vitória, um passo a mais em direção à mulher que ela queria ser. Após meses de disciplina e esforço, Helena havia perdido 40 quilos. Sua aparência havia mudado drasticamente e, junto com a perda de peso, ela decidiu se submeter a alguns procedimentos estéticos para melhorar ainda mais sua autoestima. Cuidou de sua pele, fez tratamentos capilares e, aos poucos, a beleza que sempre esteve lá começou a resplandecer novamente. Você está deslumbrante, Ju, exclamou sua amiga quando a viu após um dos procedimentos estéticos. Nunca vi você tão linda e radiante. É como se uma nova mulher tivesse emergido. Não é uma nova mulher, apenas a verdadeira Helena, que esteve escondida por muito tempo. Respondeu ela, sorrindo. Paralelamente à sua transformação física, Helena voltou a AOS Estudos com uma determinação feroz. Decidiu que não seria apenas mais uma no mercado de trabalho, mas que se destacaria como uma líder. Para isso, se matriculou em um curso de MBA, algo que sempre desejou fazer, mas que havia deixado de lado por conta das prioridades de Marcelo. Ela passou noites estudando, assistindo a aulas, absorvendo o conhecimento com a fome de quem queria recuperar o tempo perdido. Meses se passaram e Helena se formou no MBA com louvor. Com o diploma em mãos e uma nova confiança em si mesma, ela começou a procurar oportunidades de trabalho. Não demorou para que seu talento e determinação fossem reconhecidos. Helena recebeu uma oferta para um cargo de gerência em uma das empresas concorrentes de Marcelo. Aceitou o desafio sem hesitar,
sabendo que essa seria a chance de não apenas reerguer sua carreira, mas também de se vingar, de certa forma, do homem que a humilhou. Durante esse período, Marcelo e Beatriz viviam juntos, mas a vida que Marcelo havia imaginado ao lado dela estava longe de ser perfeita. Beatriz, que inicialmente parecia ser a mulher ideal, começou a revelar seu verdadeiro caráter. Ela se mostrava cada vez mais interesseira, reclamava constantemente das despesas, e sua dedicação ao relacionamento diminuía a cada dia. O nascimento do bebê, que Marcelo esperava que trouxesse felicidade, apenas adicionou mais tensão à vida deles. O bebê chorava sem parar, Beatriz reclamava de tudo, e Marcelo começou a perceber que havia cometido um grave erro ao trocar Helena por essa nova vida. No fundo, Marcelo sentia o peso do arrependimento. Ele começou a pensar em Helena com mais frequência, especialmente nas noites solitárias em que Beatriz o ignorava. Mas seu orgulho era grande demais para admitir o erro, grande demais para reconhecer que havia perdido uma mulher incrível. Enquanto isso, Helena prosperava. No novo emprego, ela se destacou rapidamente, mostrando toda a sua competência e capacidade de liderança. Ela era uma mulher transformada, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. A dor e a humilhação que Marcelo lhe causara agora eram apenas lembranças distantes, sombras que ela havia deixado para trás. Você é um exemplo para todas nós, Helena, disse uma de suas novas colegas de trabalho. O que você conseguiu em tão pouco tempo é impressionante. Helena apenas sorria. Ela sabia que sua maior vitória não era o peso que havia perdido ou a posição que havia conquistado, mas sim, a força interna que descobriu em si mesma. Ela havia se reconstruído, se reencontrado, e estava mais forte do que nunca. E o melhor de tudo, ela não precisou de Marcelo ou de ninguém para isso. Ela havia feito tudo por conta própria, com sua própria força, sua própria determinação. Marcelo não sabia, mas a Helena que ele encontraria meses depois não era a mesma mulher que ele havia deixado. Ela era mais do que ele jamais imaginou, mais do que ele jamais mereceu. 2 anos se passaram desde o fatídico dia em que Marcelo expulsou Helena de casa. Sua vida, que ele imaginara repleta de prazer e satisfação ao lado de Beatriz, tornou-se um fardo. Beatriz, que antes era a personificação do desejo, agora parecia apenas uma sombra de suas expectativas. O glamour inicial desaparecera, dando lugar a discussões constantes e a uma frustração crescente. Marcelo, amargurado, descontava suas decepções em Beatriz, que por sua vez o desprezava cada vez mais. Certa noite, exausto e em busca de algum alívio para sua mente perturbada, Marcelo decidiu jantar em um novo restaurante sofisticado que havia sido inaugurado na cidade. Ele queria fugir dos problemas em casa, encontrar algum conforto em um ambiente diferente. Ao entrar no restaurante, foi recebido por uma atmosfera elegante, com luzes suaves e música ambiente que preenchia o ar de uma tranquilidade que ele não sentia há tempos. O restaurante estava cheio, mas Marcelo não se importou. Dirigiu-se ao bar, onde poderia esperar por uma mesa enquanto tomava uma bebida. Sentou-se no banco alto e pediu um uísque duplo, algo que poderia aquecer seu espírito frio. Enquanto esperava, seus olhos vagaram pelo salão, admirando a decoração e as pessoas ao redor. Foi então que ele a viu. Sentada em uma mesa próxima, uma mulher deslumbrante capturou sua atenção. Ela vestia um elegante vestido preto que acentuava perfeitamente suas curvas. Seu cabelo, agora brilhante e bem cuidado, caía suavemente sobre seus ombros. A maquiagem realçava seus traços, destacando sua beleza natural. Marcelo sentiu uma pontada de familiaridade, mas não conseguia identificar de onde conhecia aquela mulher. Intrigado, ele continuou a observá-la, tentando entender por que ela parecia tão familiar. Então, ela se virou levemente para pegar algo em sua bolsa, e o mundo de Marcelo parou. Sua bebida quase caiu da mão quando a realização o atingiu como um raio. Era Helena. Helena, a mulher que ele havia desprezado e humilhado, estava ali, na sua frente, irradiando uma confiança e beleza que ele jamais imaginara. Marcelo sentiu o coração acelerar. Uma mistura de surpresa, arrependimento e, para sua própria vergonha, desejo. Helena o viu também, mas ao contrário de Marcelo, sua reação foi de completa serenidade. Ela não demonstrou surpresa, apenas sorriu suavemente. Um sorriso que não trazia rancor, mas sim uma calma interna, que Marcelo nunca havia percebido nela antes. Sentindo-se compelido, Marcelo se levantou do bar e caminhou até a mesa de Helena.
suas mãos levemente trêmulas, a mente um turbilhão de pensamentos. Como ela poderia estar tão diferente? Como ele não havia percebido o valor dela antes? Ju! Helena! Gaguejou ele, ainda tentando processar o que via. É você? Helena levantou os olhos e o encarou diretamente, sua voz firme e inabalável. Sim, sou eu, respondeu ela com uma tranquilidade que fez Marcelo se sentir ainda menor. Como vai, Marcelo? Marcelo tentou encontrar as palavras certas, mas sua mente estava em completo caos. Tudo o que ele havia planejado para si, todas as justificativas que tinha dado para suas ações, pareciam agora vazias e insignificantes diante da mulher que ele havia subestimado. Eu estou bem. E você? Perguntou ele, sua voz traindo o desconforto que tentava disfarçar. Helena sorriu novamente, um sorriso cheio de uma confiança que Marcelo nunca havia percebido nela. Estou ótima, obrigada por perguntar, disse ela, sua voz carregada de uma segurança que o desarmava. O silêncio que se seguiu era pesado, cheio de palavras não ditas, e arrependimentos que Marcelo não sabia como expressar. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras simplesmente não vinham. Tudo o que ele conseguia pensar era em como Helena parecia uma mulher completamente diferente da que ele havia deixado para trás. Sabe, Marcelo, a vida tem maneiras engraçadas de nos ensinar lições. Helena quebrou o silêncio, sua voz suave, mas firme. Eu achava que nunca me recuperaria do que aconteceu entre nós. Mas hoje vejo que foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Eu finalmente descobri quem eu sou, e o que mereço. Marcelo sentiu um nó na garganta, uma sensação de perda que nunca havia experimentado antes. A mulher à sua frente era alguém que ele não reconhecia, alguém que ele nunca soube valorizar. A compreensão de que ele havia destruído algo precioso, algo que ele nunca poderia recuperar, o atingiu como um soco. Helena, começou ele, mas sua voz falhou. O que ele poderia dizer? O que ele poderia fazer para consertar o irreparável? Helena o interrompeu, antes que ele pudesse continuar, sua expressão calma e inabalável. Não precisa dizer nada, Marcelo. Eu já superei tudo isso. E eu espero que você encontre a paz que tanto procura. Antes que ele pudesse responder, o garçom chegou com a conta de Helena. Ela pagou calmamente, como se não tivesse acabado de deixar Marcelo devastado por dentro. Levantou-se com elegância, pegou sua bolsa e se virou para sair. Mas antes de ir, lançou um último olhar para Marcelo. Um olhar que transmitia não raiva, mas uma despedida silenciosa. Cuide-se, Marcelo, e boa sorte com sua nova vida. E com essas palavras, Helena saiu do restaurante deixando Marcelo sozinho com seus pensamentos, seus arrependimentos e uma sensação de vazio que ele sabia que nunca seria capaz de preencher. O uísque em sua mão estava esquecido, seu sabor agora amargo demais para ser suportado. Marcelo ficou ali, parado, incapaz de se mover, encarando a porta por onde Helena havia saído. Ele sabia naquele momento que havia perdido muito mais do que uma esposa. Ele havia perdido a única mulher que realmente o amou. E esse era um preço que ele nunca poderia pagar. Marcelo ficou paralisado enquanto via Helena sair do restaurante, cada passo dela ecoando como um martelo contra sua consciência. A sensação de vazio e perda se instalou em seu peito como uma dor física. Ele sentia seu mundo desmoronar e, pela primeira vez, as consequências de suas escolhas estavam claras diante de seus olhos. Helena, a mulher que ele um dia julgou como fraca e sem valor, agora se erguia diante dele como uma gigante inatingível. Enquanto voltava para casa naquela noite, Marcelo mal conseguia respirar. Seu coração estava pesado, esmagado pelo peso das decisões que ele tomou com tanta arrogância. Ao entrar na sala de estar, foi recebido por Beatriz, que imediatamente começou a reclamar sobre algo trivial, como sempre fazia. Mas Marcelo não conseguia mais ouvir. As palavras de Beatriz se misturavam em um zumbido distante enquanto ele revivia cada momento do encontro com Helena. Marcelo, você me ouviu? Beatriz perguntou impaciente, notando a falta de resposta. O quê? Respondeu ele com os olhos vidrados, perdido em seus pensamentos. Eu disse que precisamos de mais dinheiro para o bebê. Eu já te falei isso 1000 vezes. Ela explodiu irritada. Marcelo olhou para Beatriz, mas era como se estivesse vendo outra pessoa. A mulher à sua frente, com todas as suas demandas incessantes e sua falta de empatia, agora parecia um reflexo pálido e sem vida do que ele realmente queria. Ele havia trocado algo precioso por uma ilusão vazia,
e a verdade dessa troca o atingia como um golpe mortal. Nos dias que se seguiram, Marcelo tentou se concentrar no trabalho, mas a visão de Helena não saía de sua mente. Ela era como um fantasma que o perseguia, lembrando-o constantemente do que ele havia perdido. Ele decidiu que precisava falar com ela, pedir desculpas, talvez até tentar reconquistá-la. Mas onde ela estava? Como ele poderia encontrá-la? Marcelo começou a procurar por Helena de todas as maneiras possíveis. Tentou ligar para os números que ela usava antigamente, enviou mensagens para antigos amigos em comum, até visitou os lugares que eles frequentavam juntos. Mas foi tudo em vão. Helena parecia ter desaparecido completamente de sua vida, como se tivesse deliberadamente apagado qualquer vestígio de sua existência passada. Era como se ela estivesse determinada a garantir que ele nunca mais tivesse acesso a ela. Então, em uma manhã sombria ao chegar ao trabalho, Marcelo foi surpreendido por uma notícia que o deixou ainda mais abalado. Ele entrou na sala de reuniões para um encontro de rotina com os diretores e foi recebido por rostos sérios e preocupados. Marcelo, temos um problema, disse seu sócio, segurando um relatório. A empresa concorrente fechou um contrato multimilionário e... Ele fez uma pausa, como se hesitasse em continuar. Helena é a gerente responsável pelo negócio. O impacto daquelas palavras foi devastador. Marcelo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Helena, a mesma mulher que ele havia descartado e humilhado, agora estava se destacando em uma empresa concorrente, roubando um dos maiores contratos do ano e causando um impacto significativo nas finanças de sua própria empresa. Isso é... impossível. Marcelo murmurou, sua voz vacilante. Ele pegou o relatório e leu os detalhes, mas as palavras pareciam embaralhadas. Tudo o que ele conseguia ver era o nome de Helena, brilhando como um farol de sucesso, enquanto o dele próprio afundava na escuridão. Ela está sendo vista como uma estrela em ascensão no mercado, continuou seu sócio, tentando ser prático. Precisamos encontrar uma maneira de contornar isso, ou nossa posição pode estar em risco. Marcelo mal conseguia processar o que ouvia. Ele se viu em um buraco ainda mais profundo de arrependimento e frustração. Helena não apenas havia se reerguido, mas também havia superado todas as expectativas, mostrando ao mundo que ela era muito mais do que ele jamais reconhecera. E tudo isso porque ele a havia subestimado, traído e a expulsado de sua vida sem qualquer consideração. Marcelo tentou justificar suas ações, tentou encontrar uma maneira de aliviar a culpa esmagadora que sentia. Mas a realidade era implacável. Ele percebeu que sua traição não havia apenas destruído seu casamento. Ela havia dado a Helena a motivação que ela precisava para se tornar a mulher forte e independente que ele nunca valorizou. No fundo, Marcelo sabia que havia perdido tudo. Sua esposa, sua felicidade e agora sua estabilidade financeira. E tudo isso por causa de uma decisão impulsiva e egoísta que ele tomou em um momento de arrogância. Ele havia jogado fora algo insubstituível. E agora, enquanto encarava as consequências de suas ações, Marcelo percebeu que a vida lhe ensinara uma lição dura e inevitável. Ele estava só, completamente só, e sem ninguém para culpar além de si mesmo. Os dias após o encontro com Helena se tornaram um pesadelo interminável para Marcelo. Desde o momento em que a viu no restaurante, radiante e vitoriosa, algo dentro dele se quebrou. Ele começou a perceber o quão cego havia sido, e o arrependimento corroeu sua mente como um veneno. Ele se sentia incapaz de se concentrar em qualquer coisa, e o peso de suas escolhas o esmagava. Beatriz, que antes parecia deslumbrante e desejável, agora era apenas uma lembrança amarga de sua traição. Marcelo havia perdido o controle de sua vida, e sua empresa, que antes era sua maior conquista, estava à beira da falência. Ele não tinha mais a força ou a vontade de lutar para se reerguer. A cada dia, o arrependimento o afundava mais na desesperança. Marcelo, eu não aguento mais isso, Beatriz gritou certa noite durante mais uma discussão acalorada. Você se tornou um fracassado. Eu não posso continuar vivendo assim, presa a um homem que perdeu tudo e que não tem força para se reerguer. Eu sei, Beatriz, eu sei. Marcelo respondeu, sua voz carregada de uma tristeza que ele não conseguia esconder. Eu cometi muitos erros, eu destruí minha própria vida. Eu não quero saber dos seus arrependimentos, Marcelo. Ela retrucou, cheia de desprezo. Eu quero uma vida confortável. Eu quero estabilidade. E você não pode mais me dar isso. As palavras de Beatriz o atingiram como facas.
Ele sabia que ela estava certa, mas ouvir isso em voz alta, de uma mulher que ele pensou ser seu futuro, era devastador. Marcelo sentia como se estivesse afundando em um abismo sem fim. Com o tempo, Marcelo começou a notar as mudanças no comportamento de Beatriz. Ela se afastava mais, passava mais tempo fora de casa e evitava qualquer tipo de contato com ele. Um dia, ele chegou em casa mais cedo e encontrou Beatriz ao telefone, rindo e sussurrando palavras carinhosas que ele sabia que não eram para ele. "Com quem você está falando, Beatriz?" perguntou Marcelo, sua voz tingida de suspeita e dor. Beatriz desligou o telefone abruptamente e o olhou com frieza. "Isso não é da sua conta, Marcelo", disse ela sem sequer tentar disfarçar. "A verdade é que eu já estou farta de você. Você se tornou um homem patético e eu mereço mais do que isso. Eu encontrei alguém que pode me dar a vida que eu quero, a vida que você não pode mais me oferecer." Marcelo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele sabia que Beatriz era interesseira, mas ver isso acontecer diante de seus olhos, vê-la escolher outro homem apenas por sua riqueza, foi o golpe final em seu já devastado espírito. "Beatriz, por favor, não faça isso", Marcelo implorou, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Ele sabia que havia perdido. "Eu posso tentar mudar, posso..." "Tentar?" Beatriz interrompeu, rindo sarcasticamente. "Marcelo, você não consegue nem levantar-se da cama pela manhã sem parecer um zumbi. Você acha que pode me oferecer algo? Você acha que pode voltar a ser o homem que eu queria?" "Não, Marcelo, já é tarde demais para isso. Eu já encontrei alguém que pode me dar tudo o que eu desejo. E nós vamos embora, agora." Marcelo a observou enquanto ela pegava suas coisas, sem pressa, sem remorso. Ela já havia decidido, e ele não tinha mais nada a oferecer para detê-la. Beatriz, tão atraente quanto manipuladora, saiu de casa com a frieza de alguém que nunca olharia para trás. "Vou buscar nosso filho amanhã", disse ela, já na porta, sem sequer olhar para ele. "Espero que você tenha a decência de não dificultar as coisas." E então ela se foi, deixando Marcelo sozinho na casa, que agora parecia um túmulo. A ausência dela, embora dolorosa, trouxe um estranho alívio, mas esse alívio logo foi substituído por uma dor profunda, uma dor que vinha da compreensão completa do fracasso que sua vida havia se tornado. Sem Beatriz, sem Helena, sem sua empresa, Marcelo estava sozinho, verdadeiramente sozinho. O tempo passou, e a falência da empresa que ele um dia liderou com orgulho se tornou inevitável. Ele assistiu tudo desmoronar, incapaz de reunir forças para lutar, incapaz de se reerguer. Sua vida, que ele acreditava estar no controle, escapou por entre seus dedos como areia. Marcelo se viu preso em uma rotina sombria de dias intermináveis e noites solitárias. As memórias de sua vida com Helena, a vida que ele havia desprezado tão facilmente, agora o assombravam. Ele se lembrava de cada sorriso, cada gesto de carinho que ela lhe oferecera e de cada momento que ele a ignorou. Tudo isso voltou com uma clareza dolorosa, como se um filme estivesse passando repetidamente em sua mente, mostrando-lhe todas as vezes que ele havia falhado como marido, como homem, como ser humano. Em uma noite particularmente solitária, Marcelo sentou-se no sofá da sala de estar, a única peça de mobiliário que restava em uma casa quase vazia. Ele olhou ao redor, para as paredes nuas e o espaço que antes estava cheio de vida, e finalmente entendeu a verdadeira extensão de sua perda. Marcelo pegou seu telefone, desesperado por uma conexão, por alguma forma de redimir seus erros. Pela primeira vez em meses, ele tentou ligar para Helena, mas o número dela estava desligado, fora de serviço. Ele tentou enviar mensagens, procurá-la nas redes sociais, mas era como se ela tivesse desaparecido completamente de seu alcance, começando do zero, em um mundo onde Marcelo não tinha mais lugar. Desesperado, ele afundou no sofá, segurando a cabeça entre as mãos. As lágrimas começaram a escorrer, e pela primeira vez em muito tempo, ele permitiu-se chorar. Chorar pela mulher que ele perdeu, pela vida que ele destruiu, e pela escuridão que agora tomava conta de sua alma. As lágrimas vinham incessantemente, e Marcelo percebeu que não havia mais nada a fazer. Ele estava só, perdido em um vazio que ele mesmo criara, e sabia que nunca mais encontraria o caminho de volta. Do outro lado da cidade, Helena vivia uma vida completamente nova. Um contraste absoluto com o passado que ela havia deixado para trás. Depois de se recuperar do trauma do casamento com Marcelo, ela encontrou forças para se reinventar. Agora,
morava em um apartamento arejado, moderno e cheio de luz, uma representação perfeita da mulher que havia se tornado, forte, independente e em paz consigo mesma. Seu trabalho prosperava, e Helena se destacava cada vez mais na empresa onde atuava como gerente sénior. Era admirada por seus colegas, respeitada por sua competência e adorada por seus amigos. Mas havia algo que ninguém sabia, um segredo que Helena guardava com cuidado, mesmo daqueles mais próximos. Naquela noite, ao chegar em casa, Helena abriu a porta e foi recebida por um sorriso caloroso. Sentado no sofá, lendo um livro, estava Wesley, o homem que mudara sua vida. Wesley era o oposto de Marcelo em todos os sentidos, gentil, atencioso e amoroso. Ele enxergava e valorizava Helena por quem ela realmente era. "Como foi seu dia?" perguntou ele, levantando-se para recebê-la com um beijo suave nos lábios. "Foi ótimo", respondeu Helena, sorrindo enquanto deixava a bolsa no chão e se aproximava dele. "E o seu?" "Muito bom também. Estava pensando o que acha de fazermos aquela viagem que estamos planejando. Acho que estamos precisando de umas férias", sugeriu Wesley, abraçando-a com carinho. Helena sorriu, sentindo o conforto e a segurança dos braços de Wesley. Ela sabia que estava onde deveria estar, com quem deveria estar. Wesley não apenas a amava, mas também a respeitava e admirava por tudo o que ela havia conquistado. "Vamos sim, acho que é exatamente do que precisamos", respondeu ela, antes de inclinar-se e beijá-lo novamente. Enquanto se aconchegavam no sofá, o telefone de Helena tocou. Ela olhou para o aparelho e viu que era uma mensagem de uma antiga colega de trabalho. Hesitante, abriu a mensagem e, para sua surpresa, leu que Marcelo estava em sérios problemas financeiros, que havia perdido a empresa e que sua vida estava desmoronando. A mensagem terminava com um simples pedido. "Você já soube disso?" Helena ficou olhando para a mensagem por alguns segundos, suas mãos tremendo levemente. As memórias do passado voltaram com força, trazendo à tona sentimentos que ela acreditava ter deixado para trás. Mas enquanto encarava aquelas palavras, Helena percebeu que o impacto emocional não era mais o mesmo. O passado parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Ela não era mais a mulher que Marcelo havia humilhado e descartado. "Algo importante?" perguntou Wesley, percebendo que Helena estava pensativa. "Nada que importe agora", respondeu ela, desligando o telefone e colocando-o de lado com um sorriso suave. "Vamos aproveitar a noite." Eles passaram o resto da noite juntos, conversando sobre seus planos e sonhos. Wesley falava com entusiasmo sobre a viagem que fariam, enquanto Helena se deixava envolver pela serenidade daquele momento. Ela sabia que sua vida estava completa agora, e que nada do que acontecera no passado poderia tirar isso dela. Mas havia mais nessa nova vida de Helena do que apenas sucesso profissional e um relacionamento amoroso saudável. Meses depois de começar sua nova jornada, Helena havia decidido enfrentar um dos maiores desafios de sua vida: resolver seu problema de infertilidade. Com o apoio de Wesley, ela buscou ajuda médica e, depois de vários tratamentos e um longo processo de cura emocional, finalmente conseguiu engravidar. Agora, além de ser uma mulher bem-sucedida e amada, Helena também era mãe. Uma linda garotinha, que tinha os olhos brilhantes de Wesley e o sorriso radiante de Helena, trouxe uma nova luz para suas vidas. Eles a chamaram de Clara, um nome que simbolizava a clareza e a luz que Helena havia encontrado após tantos anos de escuridão. Certa manhã, enquanto Wesley e Helena observavam Clara brincar no jardim, o telefone de Helena tocou novamente. Ela olhou para a tela e viu um número desconhecido, mas algo em seu coração dizia que ela sabia quem era. Ela hesitou por um momento, então decidiu atender. "Alô?" respondeu Helena com um tom neutro. Do outro lado da linha, uma voz fraca e abatida respondeu. Helena? Sou eu, Marcelo." Helena sentiu um frio na espinha, mas permaneceu calma. "O que você quer, Marcelo?" perguntou ela com firmeza. Eu só queria..." A voz de Marcelo estava cheia de desespero. "Eu só queria pedir desculpas. Por tudo. Eu sei que é tarde demais, mas eu precisava te dizer isso. Eu destruí a minha vida, e só agora eu vejo o que eu perdi. Eu perdi você." Helena fechou os olhos por um momento, deixando as palavras de Marcelo pairarem no ar. A antiga Helena talvez tivesse sentido alguma satisfação amarga ao ouvir isso, mas a Helena de hoje apenas sentia uma profunda tristeza por ele. "Marcelo, eu já segui em frente", disse ela suavemente.
Eu tenho uma nova vida agora. Uma vida que é cheia de amor, paz e felicidade. Eu espero que você possa encontrar a sua paz também, mas nós dois sabemos que o que havia entre nós acabou. Não há mais nada para ser dito. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, como se Marcelo estivesse tentando processar suas palavras. Finalmente ele falou, sua voz quase inaudível. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse que eu me arrependo e que... Sua voz falhou, cheia de emoção. Eu sinto muito. Helena respirou fundo, sentindo o peso do momento. Mas então ela olhou para Clara, que corria em direção a ela com os braços abertos, e para Wesley, que estava ao seu lado, sorrindo. Adeus, Marcelo, disse ela, desligando o telefone sem esperar por uma resposta. Helena colocou o telefone de lado e pegou Clara nos braços, sentindo a pureza e a alegria daquela pequena vida que agora preenchia seu mundo. Wesley a abraçou por trás, e juntos eles se perderam na beleza daquele momento. Sem mágoas, sem arrependimentos, apenas gratidão pelo presente e esperança para o futuro. Marcelo, do outro lado da linha, ficou segurando o telefone por um tempo, ouvindo o silêncio que Helena havia deixado. Finalmente ele deixou o aparelho cair de suas mãos, e as lágrimas que ele vinha segurando finalmente desabaram. Ele sabia que tinha perdido para sempre a mulher que amava, a mulher que ele nunca soube valorizar,